Fala, meu querido, chegamos com a nossa quarta questão aqui da prova da Unicamp de 2021, a parte voltada para os alunos que escolheram o vestibular de exatas e de tecnológicas. E essa quarta questão ela nos fala sobre dois temas bem distintos um do outro, que é a parte de dilatação e a parte de energia potencial. Vale a pena a gente fazer esse exercício porque ele tem uma contextualização bem legal, que ele nos fala sobre a Juliana Stradiotto, né, que ela faz uma análise aí sobre um plástico biodegradável, então vale a pena pela contextualização que a questão nos traz. Vamos lá. Então ele fala que a estudante Juliana Stradiotto, uma das vencedoras da quinta edição do Prêmio Dona, ganhou um reconhecimento internacional e o convite para acompanhar a cerimônia do Prêmio Nobel de 2020 pelo seu trabalho, em que transformou casca de macadâmia em um plástico biodegradável. Os materiais plásticos tradicionais são bastante utilizados por sua leveza, plasticidade e maleabilidade, mas trazem um impacto significativo ao meio ambiente por sua lenta decomposição na natureza, né? Aquele velho problema que a gente tem com o plástico e todo o problema ambiental que isso tem acarretado para o nosso planeta. Porém, aí a Juliana Stradiotto, ela conseguiu transformar essa casca em um plástico. Isso é muito positivo, né? Pensando na sustentabilidade. Então ele fala que os materiais podem sofrer deformações em resposta de vários agentes, como por exemplo os mecânicos e térmicos. Considere uma barra plástica de comprimento de 50 centímetros. Então vamos fazer essa barra plástica aqui só para a gente poder ter uma noção daquilo que a gente vai esperar, né? Vamos desenhar uma barrinha aqui, ó. Essa barra plástica de 50 centímetros de comprimento, tá bom? Foi o que ele nos falou, né? 50 centímetros aqui de comprimento. E a sua temperatura inicial aqui é de 20 graus Celsius. Muito bem. Aí, o que ele faz? Ele quer saber o comprimento da barra quando ela for aquecida até 50 graus Celsius, né? Então, existe uma variação aí de temperatura. Acho que a primeira coisa que você precisava lembrar é que a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Ou seja, nesse aquecimento, houve uma variação de temperatura de 20 para 50, ou seja, a variação dele foi de 30 graus Celsius. Isso é bem importante já para ter claro. Por quê? Porque a gente precisa lembrar que a dilatação, o ΔL, né, de uma barra, é o L0 alfa delta θ. Você que estudou dilatação, você se recorda dessa equação. E o comprimento que a gente tem para a barra é de 50 centímetros. O alfa aqui de 7 vezes 10 a menos 5 e a variação de temperatura de 30. Né? Vamos fazer essa conta? Então, ó, o ΔL dele vai ser... Repare que eu nem me preocupei com precisar transformar para metros ou outra unidade. Deixei em centímetros mesmo e vou encontrar uma dilatação também em centímetros. Não tem problema quanto a isso. Aí eu tenho como 50 vezes 7, isso dá 350. E 350 vezes 30, então vamos ajustar. 350 vezes 10 a menos 5, vezes aí 3 vezes 10 a primeira, que é o 30, né? Isso daqui dá 1050, que é o 350 vezes 3, vezes 10 elevado a menos 4. Vamos mandar 4 casas para a esquerda para poder ver como vai aparecer esse ΔL. Esse ΔL aqui vai ser 1, 2, 3, 4. Então, dá 0,105 centímetros. Essa é a dilatação aqui que a gente tem para esse composto. Então, como ele não quer saber a dilatação, ele quer saber o comprimento, a gente precisa se recordar que o comprimento final nada mais é do comprimento que a gente tinha na barra mais o que ela dilatou. Ou seja, ó, imagina que que eu consiga pensar nessa barrinha aqui. Ela tem esse comprimento aqui a 20 graus Celsius. Quando ela chega em 50, ela aumenta um pouquinho, né? Tem um aumento bem pequenininho, aqui eu estou exagerando o tamanho, mas só para você entender que o comprimento final a 50 é o que eu tinha no início, mais o que ele dilatou. Né? Então, o comprimento que a gente trabalha aqui para esse sistema, ele vai ser a soma de 50 mais esse 0,105, né? Okay, 0,105.
105. Ou seja, o comprimento final aí dessa barra vai ser 50,105 centímetros. Podemos usar aí duas casas decimais, 50,1. Enfim, vamos deixar aqui que a gente sabe que quando se fala de dilatação, os números são bem pequenininhos mesmo, e até mesmo bem compridos no sentido de tamanho literal deles, né? Mas esse é o comprimento final. Vale a lembrança de que se você quisesse, de repente, tem um aluno que lembra das fórmulas, gosta das fórmulas, né? A gente pode abrir essa equação e escrever, toda vez essa relação é válida, né? E eu posso escrever eu coloquei aqui delta θ, não, ainda bem que eu olhei, é o delta L, né? Coloquei aqui como delta θ, mas é o delta L, é a dilatação dele. Então aqui eu tenho no delta L, L0, alfa, delta θ, né? Que é a formulinha. Uma das formas que a gente pode escrever o comprimento final é colocar o L0 em evidência e fazer 1 mais alfa delta θ. E aí você poderia usar essa fórmula e chegar automaticamente nesse resultado. Tanto faz. Ah, professor, qual que é o caminho melhor? Você que define. Se você lembrava da fórmula e tem essa facilidade matemática de resolução, bora, faz por aqui. Agora, se você quer fazer lá pela dilatação e chega nesse resultado, tanto faz. O resultado vai ser independente do caminho com que você faça, você vai chegar nesse resultado. Agora, no item B, ele fala assim: no regime de deformações elásticas, os materiais se deformam de forma análoga a uma mola. Interessante. Então a relação de mola já precisa ter claro lei de Hooke, lembra? A lei de Hooke aqui, muito grande isso aqui. A lei de Hooke que a gente monta. Oh, meu Deus do céu. A lei de Hooke, que não é o do cara da Marvel, Hooke, que fala que F é igual a K vezes X. A força é proporcional à deformação da mola. Tá? Então, isso quando a gente fala de mola, normalmente a gente vem por esse caminho. E também da energia potencial elástica. Não sei se você se recorda, a energia potencial elástica é dada por kx² sobre 2. Bom, então, essa é importante a gente saber. Então, ele fala na forma, essa deformação faz com que uma análoga a uma mola recuperando sua forma original quando o agente externo é removido. Tá? Então, considere uma barra de material plástico que é esticada elasticamente, sofrendo uma deformação de 0,2 centímetros em relação ao seu comprimento de equilíbrio. Calcule a energia potencial elástica na barra, considerando que uma mola de constante de 8 vezes 10 a terceira newtons por metro, olha o problema, temos centímetros e metro, então precisamos corrigir isso. E ele quer saber essa energia, né? Para que ele volta, para que sofra a mesma deformação a partir da sua posição relaxada. Posição relaxada é a posição onde não existe deformação. Então, o passo que a gente vai ter que ter para descobrir esse valor, essa deformação aqui que ele chama de ΔX, né? O ΔX dele aqui de 0,2 centímetros, a primeira coisa que eu preciso fazer é transformar isso para metros. E para transformar de centímetros para metros, eu tenho que dividir por 100. 1 metro tem 100 centímetros, né? Dividindo 0,2 por 100, a gente descobre que esse valor é 0,02. Tem mais um. Mais um zero. 0,02 metros. Pronto. Com esse valor agora basta a gente substituir que vamos encontrar a energia potencial elástica aí dele. Então, esse valor vai ser o valor de K, que é 8 vezes 10 a terceira, vezes, aqui vamos usar bases 10, né? Vamos usar aqui para poder ficar mais fácil, né? 2 vezes 10 a menos 3, 2 vezes 10 a menos 3, elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, o resultado que nós vamos fazer e encontrar para essa energia potencial elástica aqui dele, né? Vai ser, pode cortar o 2 com 2, fica 4 vezes 10 a terceira, vezes 4, cuidado, 2 ao quadrado e 10 a menos 6. Isso aqui vai dar uma energia potencial elástica, vamos apagar essa pedacinho aqui para eu conseguir usar um pouquinho mais. Esse valor vai dar 16 vezes 10 a menos 3.
Se você quiser ajustar aí as casas decimais, 16 vezes 10 a menos 3 eu posso escrever como 1,6 vezes 10 a menos 2 joules. E aí nós chegamos na resposta que ele estava querendo, que é justamente essa energia, a pergunta dele. Cadê a pergunta? Calcule a energia potencial elástica acumulada nessa barra para ter essa deformação aqui. E aí, quando a gente usa a unidade em metros e a constante K em Newton por metro, a resposta obrigatoriamente tem que ser dada em joules, né? O sistema internacional aí para energia. E aí a gente fecha essa questãozinha tanto com o comprimento aí final da barra, que deu 50,105 centímetros, e a energia potencial aqui para elástica, né? Esqueci de colocar aqui a energia potencial elástica dessa deformação aí que ele propôs para a gente. A lei de Hooke a gente não usou, mas é bom você lembrar, né? E usamos a energia potencial elástica para resolver essa questão. Espero que você tenha entendido e desenvolvido essa questão muito bem. E a gente vai completar ainda hoje com as questões a 15 e a 16 para fecharmos a segunda fase da Unicamp de Física. Beleza? Deixa nos comentários aí alguma dúvida, alguma questão que tenha ficado para você.